sabe o que tem neste papel? O nome do Baby 6 que será revelado aqui nesse vídeo. Nome polêmico, mas que pra gente foi muito especial. Então fica até o final desse vídeo e aproveita e se inscreve no canal para você não perder nada sobre sono e afinal de contas não é só sobre sono. Então vamos então revelar qual o nome desse Baby 6. Sim, estou gestante pela sexta vez. Então tive 2 perdas gestacionais e claro que eu contabilizo esses bebês, afinal de contas eles estiveram aqui comigo, estiveram por um curto tempo e não seria justo não lembrá-los. Então pela sexta vez estou gestando e agora é o meu 4º filho. Então tenho a Maria Luísa, a Tereza, o João Pedro e vou contar. Mas antes de contar o nome, deixa eu contar como funciona a escolha dos nomes aqui em casa. E aí o nome da minha primeira filha é Maria Luísa. Nome Maria Luísa, vocês sabem que eu sou noveleira, né? Eu já fui muito noveleira. Hoje eu não assisto mais novela, mas eu cresci nos anos 90, onde o lazer da televisão brasileira era sentar na sala junto da sua família e assistir novela. E além disso, eu também gostava muito de ver Vale a Pena Ver de Novo com a minha mãe. Mas essa novela não foi do Vale a Pena Ver de Novo. Foi uma novela ali em meados de 2004, 2005, que foi a novela Celebridade. Era a novela que tinha a Malu Mader, uma personagem lá que agora eu esqueci que era a vilã, tinha a Juliana Paz, Débora Seco e tudo mais. Então não era uma novela para criança. Afinal de contas, novela não é para criança. Enfim, mas não era uma novela que minha mãe deixava eu assistir. Só que era uma novela que às vezes, assim, sabe sexta-noite que tudo bem, você pode dormir até mais tarde, amanhã não tem aula. Aí dependendo da cena, minha mãe deixava eu assistir. E aí sábado, às vezes, a mesma coisa também. Mas sempre quando tinha alguma coisa, vai dormir. Era desse jeito. Só que eu gostava muito da novela. E assim, eu lembro que eu gostava muito de uma personagem que era a Malu Mader, que se chamava Maria Clara. Maria Clara, cadê meu papelzinho? Maria Clara Diniz. Só que eu fiquei com esse Maria Clara, porque ela era uma mulher empoderada ali. Eu não lembro muito da história. Era muito nova na época, acho que eu tinha 12 anos por aí. Mas eu lembro que era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito segura, aquela questão de empoderamento, tinha isso nela. Então era uma mulher muito bonita. Então Malu Mader, né, gente? A geração Z não tá sabendo quem é, mas dá uma gugada aí que tu vai saber quem é Malu Mader. E aí eu achava ela muito linda. E naquele momento, aos 12 anos, eu pensei, quando eu tiver uma filha, ela se chamará Maria Clara. Lindo. E fiquei com esse nome, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara. Eu não lembro o porquê que deu esse start de Maria Luísa. Eu estava dentro do ônibus, mas aí eu estava ali pensando com meus botões, né? Quase nada para pensar. Falei, gente, Maria Clara não é legal. Maria. Se você tem uma Maria Clara, olha, tá tudo bem. Estou falando aqui da minha filha, tá? Aí eu fiquei Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa. Gostei. Minha filha se chamará Maria Luísa. Eu não estava grávida, eu não estava noiva, eu tinha 14 anos. Mas aquilo para mim era uma decisão importante. O que eu faria na faculdade, não sabia, mas o que a minha filha ia ser chamada, eu já sabia. Maria Luísa. E dali em diante, desde os meus 14 anos, eu nunca mais quis saber de outro nome para a menina. Só queria saber de Maria Luísa. Tanto que quando eu conheci o Pedro em 2020, eu ainda era fissurada por esse nome. E numa das nossas conversas, a gente ainda ali paquerando ali, a gente não tinha começado de fato a namorar, estávamos flertando. E aí, por SMS, eu lembro o dia, o local e a razão, mas eu lembro exatamente onde eu estava dentro do ônibus. E aí, quando eu mandei um SMS para ele, assim, né? O que você acha de Maria Luísa? Desse nome, né? Maria Luísa, para uma futura filha de alguém que eu nem sabia que se poderia ser meu futuro. Eu já falei que eu gostava muito desse nome, né? E aí, eu perguntei para ele, porque assim, aquilo para mim era uma questão de eliminatória. Se o carinha falasse assim, não gosto, é feio, tchau.
Ai, Ana, mas ele não gosta de Maria Luísa. Ana, mas ele é bom, ele é íntegro, ele trabalha, ele é católico, ele não importa, ele não gosta de Maria Luísa, tchau. Vai-se embora. Saia da minha vida agora. É tipo isso. E aí o Pedro pegou e respondeu o quê? Eu podia ter printado, né? Como que printa? Não tinha como printar. O Pedro respondeu assim: gosto. Aí eu falei: esse lindo, gostei. Se eu já tava começando a gostar dele, acho que nesse momento eu o amei. Falei: é esse nome, é esse nome. Então, desde o nosso namoro, depois, obviamente, a gente começou a namorar, não por esse motivo, mas para mim foi. Esse nome sempre teve presente. Então, eu sempre falava para ele, era de comum acordo: minha filha se chamará Maria Luísa. E aí ele trouxe também uma outra exigência. Então, se for homem, se chamará João Pedro. Então, a gente sempre teve duas opções de nome, de homem e mulher. Então, Maria Luísa, João Pedro. A gente já casou sabendo disso. E também casamos com o desejo de ter uma família grande. Então, a gente sempre falava: vamos ter muitos filhos, vamos ter de 3 a 4 filhos. Passou um pouquinho, tô no sexto. Mas a gente tinha esse intuito realmente de ter 3 ou 4 filhos. Não sei se vou ter mais de 4. Enfim, mas aí, então a gente já casou sabendo disso. Quando eu engravidei, já sabíamos, ou Maria Luísa ou João Pedro. Veio a Maria Luísa, sem pestanejar, chá revelação: Maria Luísa, João Pedro, Maria Luísa, aê! Engravidei pela terceira vez, houve a minha segunda perda gestacional, mas já sabíamos que também seria um João Pedro ou um outro nome. Depois veio a Tereza, e aí a Tereza, como que eu vou fazer? Eu só tinha nome de mulher, desde os meus 14 anos de vida. Então, cadê que eu não tenho mais nome de mulher? O Pedro tinha um nome de homem que ainda não tinha sido utilizado, que seria João Pedro. Que, pra falar a verdade aqui, amo meu filho, mas no começo eu não gostava muito desse nome. Porque não é nada original, gente. Meu marido se chama Pedro e ainda é Pedro Neto, né, sogra? Nada original aí a senhora usou. E aí eu boto o nome do filho de João Pedro. Mas tá tudo bem, isso, né? Tá tudo bem. E aí eu ficava: bom, nome de homens já temos. Não temos nome de menina. Mas antes de engravidar da Tereza, em meados de 2016, passou uma outra novela. Ainda bem que eu já justifiquei que eu era noveleira. E a novela era Velho Chico. Eu não estava casada e eu não estava noiva. Mas eu já confabulava o nome da minha grande família. Bom, eu tenho Maria Luísa, eu tenho João Pedro e o nome de uma outra menina. E aí, nessa novela Velho Chico, cara, a primeira fase foi sensacional. Se você viu a primeira fase e se você concorda comigo, bota aqui nos comentários. A primeira fase foi linda. Resgataram Rodrigo Santoro lá das Califórnias, trouxeram ele para o Brasil, deram um excelente personagem para ele. O cara, assim, ó, sambou. Foi excelente a entrega dele. E só ator bom, aquele menino Góes lá, como é que ele chama? Não sei. Só sei que o sobrenome dele é Góes. Renato Góes, pronto. Aí uma meninazinha lá também, sucesso, bonitinhazinha. E aí tinha esse casal principal, que eu acho que era a filha do Rodrigo Santoro, e o Renato Góes, que fazia par com ela. E o nome da menina era Tereza. Até então, se alguém me falasse de Tereza, eu ia falar: ai, que nome de velha. Nunca conheci nenhuma Tereza bebê. E olha que eu trabalhei em UTI neonatal, tipo, quase 3 anos. Realmente nunca vi nenhuma Tereza bebê. Só que ali, naquele contexto de romance, do Rio, do sertão, de Alceu Valença ao fundo, de Maria Bethânia, né? A trilha sonora era muito bonita. Eu me vi encantada com esse nome Tereza. E eu fiquei: gente, será que esse nome é tão feio? Mas, gente, fui comentar com o Pedro. Falei: amor, olha só. Um dia a gente vê na novela junto, ainda lá na casa dos meus pais. Falei: olha que gracinha, amor, o amor deles. Ele: nem vem. Tereza não. Falei: amor, ele: não, Tereza não, meu bem. Tereza não. Éramos um casal. Nem tínhamos noivado, nem casado, mas a gente já falava do nome dos nossos filhos. E aí, beleza.
Veio Maria Luísa, veio As Pedras e tudo mais, e aquele nome ficou ali no meu coração. Acho que Deus foi caçando um jeito de colocá-lo de alguma maneira. Antes de engravidar da Teresa, eu estava lendo o Diário de uma Alma, que é o Diário de Santa Teresinha. E assim, eu estava apaixonada pela história dela. Eu estava encantada, eu estava assim, enebriada com as frases, com a fofurice daquela menina, né, que morreu aos 22 anos, mas que assim, tinha muito a ensinar sobre a vida, sobre a beleza, sobre a Eucaristia, sobre Deus. Enfim, cara, leia Diário de uma Alma. Na verdade, nem leia em qualquer momento da sua vida, porque a depender você vai ler e vai falar, cara, eu sou uma bosta. Que em algum momento eu me senti isso, porque pensa numa menina amável, pensa numa menina assim que teve uma entrega total a Deus, foi Santa Teresinha. Então teve um momento que eu fiquei, gente, será mesmo que tem salvação a minha vida? Porque assim, essa meninazinha aqui, enfim. Mas leia o Diário de uma Alma. E aí eu li Diário de uma Alma e eu fiquei assim, gente, meu Deus, que menina maravilhosa. Eu tinha, no livro que eu comprei da minha biblioteca católica, veio uma imagenzinha dela, eu colocava ao lado da minha cama, fui criando ali uma amizade com aquela fofolete do céu, porque ela é uma fofolete, com todo respeito aí, não menosprezando Santa Teresinha. A gente tem uma intimidade para isso. E aí, eu lembro que engravidei. E eu já tinha tido a minha segunda perda gestacional, eu escrevi no meu planner, bem assim, uma das frases do diário de Santa Teresinha. Transforma o meu nada em amor. Porque aquilo para mim era muito significativo, porque assim, eu me sentia um nada realmente, né? E de fato eu sou diante de Deus, né? Ali eu sou uma pessoa muito pequena, uma pequenez. E ali naquele momento eu tinha uma pequena coisa aqui, né? Era quase um nada, porque se a gente for fazer uma ecografia com 4 semanas, o que que a gente vê? Nada, entende? E ali eu coloquei, transformo meu nada em amor. Parece que eu sabia que ia ser Teresa, sabe? E o chá revelação foi então, ou vai ser Teresa ou vai ser João Pedro. E aí veio Teresa. E assim foi a escolha do nome Teresa. Então surgiu com a novela, mas Santa Teresinha deu um jeito de falar capaz. Ah, capaz que ela vai justificar por conta de uma novela? Não, não, para. Eu, hein? Ficou pé da vida. E aí eu mudei e o Pedro fala: "É por causa da novela". Não foi por causa da novela, mas surgiu o interesse do nome por conta da novela e Santa Teresinha me convenceu aqui, porque a gente ficou muito amigas. Então veio o João Pedro. A chegada do João Pedro foi muito engraçado, porque assim, a gente não tinha nome de mulher. Então o chá revelação do João Pedro a gente nem escreveu. Era assim, João Pedro ou ainda bem que veio João Pedro, porque assim, não tinha nome. Tanto que as pessoas falavam assim, eu tenho certeza que vai ser João Pedro, porque não tem outra opção. E eu ficava, gente, tudo. Não, se for mulher, a gente vai. Tem 9 meses para decidir isso. Mas a gente tinha muita clareza que em algum momento não é possível que a gente não ia ter um filho homem e que seria João Pedro. E aí o João Pedro chegou e, sem pestanejar, o tão esperado filho que o Pedro falava desde 2012. O João Pedro chegou em 2024. É um pouquinho atrasado. E aí o João Pedro chegou. Agora, pela sexta vez, né, nosso quarto filho está chegando. Estou aí entrando no quarto mês, mentira, no quinto mês. E dessa vez não quis fazer aquela sexagem fetal, que é aquele exame de sangue logo no começo. Falei, ai, uma hora a gente não vai saber, se fizer ecografia não vai dar para ver. Por que que a gente não espera, né? Essa agonia. A gente tem outras demandas para fazer, para serem cumpridas, e tá tudo bem não saber, não tinha aquela gastura. E até algumas pessoas ficaram falando assim que era desmerecimento com o quarto filho. Ah, porque tanto faz. Não é um tanto faz. É porque assim, já passou daquela fase da mãe da primeira viagem. Ah, eu preciso saber, eu preciso saber. Porque senão eu não durmo hoje pela. É muito tranquilo, assim. Vai ser um homem, vai ser bom, vai fazer companhia para o João Pedro. E se for uma menina, também vai ser bom. E preciso falar que neste dia que estou gravando o vídeo, no dia 4 de fevereiro de 2026, eu não sei o sexo do bebê. A gente vai descobrir no domingo, no dia 8 de fevereiro, que eu também vou contar para vocês lá no meu Instagram.
E aí, eu ficava pensando, né, e agora? Não temos nenhum nome, porque já extrapolamos o nome de homem e também de menina, mas fique aqui comigo, porque quando namorávamos, a gente também falava do possível filho, quarto filho, porque a gente falava assim: "Ah, a gente vai ter 3 ou 4 filhos". E o Pedro um dia me falou: "Se a gente tiver 4 filhos, o quarto pode se chamar Gersmers?" Aí eu fiquei: "Não, para, esse nome não". Aí ele falou: "Por que não? Eu acho legal". Só que o Pedro falou num ar cômico. Ele falou assim: "Ah, acho legal, que não sei o quê, nã-nã-nã". E aí a nossa família, núcleo familiar, que eu falo, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, sempre souberam desse nome, porque a gente sempre falou: se a gente tiver 4 filhos, o quarto, se for homem, se chamará Deuteronômio. Tô zoando. O quarto se chamará Melquisedeque, Tessalonicenses, segundo a Coríntios? Não. Então era um nome mais diferentão. E aí a gente ficava, deixa eu só, pronto. Aí a gente ficava, já todo mundo sabia desse nome. Só que muitas pessoas, inclusive meu pai, achava que era brincadeira. Esses dias ele pegou o elevador comigo, a gente estava descendo, ele falou: "E aí, minha filha, se for homem?" Aí eu falei: "Pai, se for homem, será esse nome, né?" Aí ele falou: "Saul." Então, Simeão? Aí ele falou: "Não, filha, pelo amor de Deus, esse nome não." Só que hoje me causa graça, assim, porque eu de fato passei a amar o nome. Quando o Pedro falava, ainda no namoro, eu não gostava, porque não é um nome comum, então eu não gostava. Só que na pandemia, eu ouvi uma pregação sobre a história deste santo que mudou a minha perspectiva, o meu olhar para ele, sabe. E eu lembro também melancólica, gente. Também lembro onde a gente estava, e eu estava grávida da Maria Luísa, pandemia, e aí eu escutei uma pregação de um padre, inclusive amigo nosso, que falava sobre esse apóstolo e sobre a história dele. E ali me comoveu muito. E aquele preconceito que eu tinha com o nome foi esquecido porque algo afagou meu coração, do tipo, esse nome é muito bom. E aí eu comecei a falar pro Pedro, tudo bem, se o quarto filho for homem, pode ter esse nome, viu? Eu já gosto desse nome. E aí depois eu descobri uma música desse nome, e aí a gente sempre escuta essa música no carro com as crianças. As crianças falavam muito dele, né? Mãe, quando que vai vir aquele irmãozinho de nome blá, 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 blá? Mãe, a gente quer o blá, blá, blá. Então as roupas do João Pedro iam perdendo e as meninas falavam, vamos guardar essa roupa pro Simeão, pro Deuteronômio, pro Coríntios, pro Tessalonicenses, porque eu disse que é nome bíblico. E aí, assim, parece que ele sempre existiu. Eu não sei se vai ser homem, mas se for, a gente já tem um carinho muito grande por esse nome. E assim, é muito especial para mim esse nome. Mas como o nome de homem é um nome mais diferentão, e assim, quando eu falo para algumas amigas, elas falam assim: "Ah, nem é". Me parece que o Tereza chocou mais do que esse nome, mas vamos ver vocês. Então vamos do nome da menina. Vou falar primeiro da menina. Então anota aí. O nome do menino a gente tinha, então era aquele nome que o Pedro tanto falava também lá na época do namoro. E o da menina? Não tinha. E o Pedro criou uma regra da cabeça dele, que assim, como eu escolhi o nome das 2 primeiras filhas, ele vai escolher o nome dos 2 primeiros filhos. O que me faz ser obrigada a ter 6 filhos, né, no caso 8, porque eu quero vencer. Bem adulta a garota, né. Então, assim, eu já fico pensando aqui, ó, porque aí ele escolhendo esse, acabou, porque ele já escolheu João Pedro e esse. Aí agora eu recomeço. Tô brincando, tô brincando. Enfim, aí o Pedro criou essa teoria de que como ele escolheu eu escolhi 2 nomes, e de fato escolhi, ele precisa escolher 2 nomes. Só que eu já gosto do nome do homem, só que eu me preocupava muito com o nome de menina. Ficava: "Ai, gente", e um dia a gente teve até um pequenino conflito e ele falou: "Amor, fica tranquila, eu não vou escolher nenhum nome que você não goste. Se você falar não, beleza, é não". Porque foi o que aconteceu com Cecília. O Pedro, na gravidez do João Pedro, ele cismou de que ele
Ele queria colocar o nome da menina, graças a Deus não foi menina, Deus é bom, benevolente, louve a Deus. Ele queria colocar o nome dela de Cecília. Ai, Ana Cecília ali, não, Cecília. C-S-L-I, nem sei mais soletrando, não sei. Eu sei que é o nome de uma ilha do Mediterrâneo da Itália. Sicília. Porque ele queria essa pronúncia. Sicília. Então. E aí ele era muito fixo com esse nome. Só que sim, para mim não fazia sentido nenhum. O nome da minha filha é Maria. Maria. Quem que é? Pelo amor de Deus, gente. Na vida de um católico, Maria é tudo, né? Depois de Deus, né? Maria. Aí vem Teresa, uma grande santa, doutora da igreja, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, nossa, João Pedro, nome de dois santos, né? João, Pedro, aí do nada Cecília. Qual que é a explicação, gente? Como que eu vou justificar para uma menina que ela tinha nome de ilha? E assim, se eu tivesse pelo menos feito a menina lá na ilha, mas eu nunca passei ali, ó, Brasil, Europa. Pra quê? Graças a Deus foi João Pedro. Aí eu falei pra ele, dessa gestação, não me venha com nome de ilha, né? Aí vencemos essa batalha. Ele concordou que não botaria o nome da menina de Cecília com S. Então, estávamos zerados de nome. Ele tinha me sugerido um que eu gostei muito, de uma santa que eu li, inclusive, sua biografia na gravidez do João Pedro, que é uma santa médica, mais desses tempos de agora, que é Santa Giana. Então, um dia depois de uma ecografia, ele falou assim no carro: Amor, o que você acha de Giana? Aí eu falei: Eu gosto. E de fato eu gosto de Giana. Só que parece que o Pedro tem uma implicância. Toda vez que fala assim, eu gosto, ele. Né? Ele vai ficar bravo de eu falar isso. Aí eu falei: Eu gosto. Aí ele falou assim: Preciso pensar mais, vou colocar em oração. Beleza. Também deixei, assim. Porque não era um nome de, ai, por favor, coloca, Giana é linda, não sei o que, não sei o que. Gosto, mas assim, e um dia estávamos eu neste ambiente, eu e ele, né? Eu aqui mais ou menos sentada aqui, ele logo ali, que é a cadeira dele de trabalho. E estávamos trabalhando os dois à tarde. Ele me fala: Amor, eu tenho dois novos nomes. Aí eu, hum. Aí ele fala: Qual que era o outro mesmo? Ai, meu Deus, eu não lembro. Era outros. Como é que era? Ah, acho que era Cecília. Cecília normal. Era Cecília? Ah, ele não tá aqui. Mas eu acho que era, porque a Tereza, minha filha, queria muito Cecília. Cecília com C, tá, gente? Ele falou Cecília, mas eu já fiquei, de novo esse nome. Cecília ou Sofia. Aí eu fiquei, Sofia? 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 Gostei de Sofia. E pronto. Parece que, sabe aquele nome que traz paz, assim? Ai, Sofia. Será que é Sofia, gente? Quero chorar. Ai, é sério, meu Deus. Ai, é Sofia. Será que é Sofia? E aí me trouxe paz. Quando a gente revelou pra família, a família ficou, ah, Sofia. Porque eu acho que o povo esperava assim, Rita, Idelgarda, Brígida, porque a gente foi tão polêmico, né, com o nome do homem, com o nome Teresa, que eu acho maravilhoso, porque minha Teresa é uma Teresa. E eu sempre brincava que, assim, numa casa que tem Ana, Pedro, Maria, Teresa, João, não poderia surgir uma Kimberly, uma Jennifer, uma Rohane, uma Rihanna Kathleen, né? Não dá pra pôr isso do nada. Aí eu fiquei meio assim, pô, Sofia, mas eu gostei tanto do Sofia. Sofia Souza Oliveira. Eu acho delicado, sabe? Tum, tum, tum. E aí a família acolheu de boas. Tem Sofia na família? Tem. Tem João Pedro na família? Não tem. Mas assim, gente, isso nunca foi um critério pra gente. Porque os nomes se repetem e a minha família é gigantesca. Então tem ali filha do meu primo que se chama Sofia, do qual eu vi, tipo, 3 vezes na minha vida. O Pedro também tem um parentesco ali com a filha de um primo dele que também se chama Sofia, do qual ele vê muito pouco. Então, assim, pra gente, e quando a gente gosta de um nome, a gente gosta de um nome. O mesmo foi com Maria Luísa.
Ah, mas já tem Luísa, já tem Ana Luísa, já tem só Luísa, mas enfim, a nossa vai ser Maria Luísa e ela é nossa. A nossa Maria Luísa não tem, não tá tendo. Então aqui a gente não tem isso. Tanto que o João Pedro é João Pedro desde os primórdios. E mesmo assim, o meu irmão teve um filho que se chama João. E isso não nos impediu de ter o João Pedro. E tá tudo bem, tá? Porque o meu João Pedro não é o João deles. E a gente é de boa com isso. Daí então temos Sofia. E agora o nome de homem, né? Para o vídeo não ficar gigantesco e para você não botar um ovo aí, vou falar, enfim, o nome do rapaz. Mas eu vou fazer igual o Frei Gilson. Pega a sua Bíblia. Por essa você não esperava, né? Pega a sua Bíblia. João 20, 28. Não pegou, moça? Então, em João 20, 28, ele fala o seguinte: Meu Senhor e meu Deus. Alguém já matou a charada. Em João 20, 29, fala: Você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não viram e creram. Quem que é, gente? Quem que é que teve que cutucar uma ferida para acreditar que ele havia ressuscitado? Quem que foi? Bora, catequese, supletivo, supletivo. Vamos lá, católicos. Opa, bora, bora. Quem foi, gente? Você já falou que eu sei. Quem é aquele da frase que fala, eu sou igual, só acredito vendo? Era a piada que o Pedro fazia quando a gente era namorado. Ele falou assim, cara, ter 4 filhos é tão absurdo. Tá eu grávida pela 6ª vez. Mas a gente jovenzinho, né, 20 e poucos anos, a gente falava, cara, 4 filhos é tão absurdo que se a gente tiver o 4º filho, a gente põe o nome dele de Tomé. Porque eu só acredito vendo. Aí o Pedro ficava com essa piada ruim e boba. Só que nesse dia, o que eu escutava do padre era que todos nós, em algum momento da vida, fomos Tomé. Então, assim, parece que a gente julga muito a história de São Tomé, né? Poxa, ele precisou colocar o dedo para crer, que não sei o quê. Mas quando Jesus aparecia para os apóstolos, ele não estava. E sabe aquele momento que parece que tudo acontece com os outros, mas, poxa, só comigo que não? Então, naquele momento em diante, eu pude me identificar muito com Tomé, né? Assim, poxa, Tomé estava triste, porque Jesus aparecia para os outros, apareceu para Madalena, Pedro o viu, e por que não para mim? Eu acho que ele não existe, eu acho que ele não ressuscitou. Então, ali naquele momento, naquela pregação, eu falei, poxa, cara, quem nunca foi Tomé na vida, né? Quem nunca, por algum momento, falar, poxa, Senhor, tá no barco? Tô aqui. Então, eu me emociono muito com a história de Tomé. Não tava aqui, ó, chorar. Mas Tomé é um nome muito forte, assim, por isso. E no outro ponto, em João 20, 28, quando ele fala, né, meu Senhor e meu Deus, é o único versículo da Bíblia que alguém faz essa junção tão misteriosa, né, de Deus se encarnou em uma alma humana e se tornou Jesus. Então é somente Tomé que faz essa junção. É aquele Tomé que não acreditava, que precisou colocar a mão? Pois é. São Pedro não falou isso, Tiago não falou isso, João, Madalena, ninguém falou isso. Mas Tomé falou, meu Senhor e meu Deus. Então, a fé dele pode ter sido fraca antes, mas naquele momento a fé dele se tornou viva e uma fé verdadeira. Então, para mim, naquele sentido, naquele momento grávida da Maria Luísa, eu falei, pronto, eu terei um Tomé, porque esse nome é muito lindo. E assim, pode ser que esse bebê não seja o Tomé, mas se porventura for da vontade de Deus que eu tenha outro filho ou outros filhos, eu sei que o Tomé vai ser sempre uma opção, porque Tomé é muito forte. E claro, tem a música do Anderson Silva, acho que é Anderson Silva, que fala muito belamente, né? Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé.
E Jesus foi muito bondoso com ele, porque naquele momento ele brigou com ele, né, "Poxa, você precisou tocar para crer", mas ele apareceu para ele, porque ele sabia que ele merecia, né. Não merecia, mas ele sabia que ele precisava. Então, tem isso, sabe. E aí também seguindo uma tradição da nossa família aqui, que é todos terem nome de santos, porque eu sou Ana, Santa Ana, Pedro, São Pedro, que a gente gosta de comemorar os onomásticos, a gente gosta de comemorar, né. Então aqui tem mêsversário de todos os filhos, a gente comemora o batismo de todos os filhos, e também vamos comemorar aqui o onomástico, o dia do seu santo. Então a gente comemora o dia de Santa Ana, o dia de São Pedro, o dia de Santa Teresa, Imaculado de Maria, né, deu branco agora gente, mas é dia 8 de dezembro, e o dia de São João, beleza. E agora? Aí só a pobrezinha, e aí o Pedro me trouxe, a gente foi estudar a história de Santa Sofia, que de fato existe a Santa Sofia. Ela viveu nos anos de 130, onde era o ápice da perseguição dos cristãos, e ainda tem também um histórico de ser um grande templo ali protegido pela Unesco de 1500 anos, sei lá, antes de Cri calma, 1500 anos. Eu não vou me arriscar muito. Cadê o Google? Google, Google. Vamos aqui, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Está governado o Império Romano, não sei, acabou, perdi essa informação. Mas ela é uma santa que viveu em 130 e ela era mãe, o que me fica assim, sempre quando a gente vê uma santa que foi mãe, né, a gente, pelo menos eu já fico: "Ai meu Deus, que coisa fantástica, né, eu consigo então alcançar o céu também, assim como Santa Sofia". E ela tinha 3 filhas, imagina, né, Maria Luísa, Teresa e Sofia, e as filhas dela se chamavam Fé, Esperança e Caridade. E aí, por uma questão do governo, né, por essa perseguição dos cristãos, as 4 foram martirizadas. Então, tem um final triste, mas ela defendeu a sua fé ali até o fim. E o que me fez amar mais ainda o nome de Sofia. Então, no domingo, que amanhã, aí que você vai estar vendo esse vídeo no sábado, descobriremos se vai ser Sofia ou se será Tomé. Mas diz aí, o que que você achou dos nomes? Qual nome você achou mais inusitado? Qual nome que você se simpatiza? E se você esperava ou acertou que foi Tomé, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o seu comentário e que bom que você ficou até o final. Beijo e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.